Esses 5 jovens estavam prestes a sequestrar para obter resgate, mas decidiram roubar um banco antes. Este é um filme baseado em eventos reais. Na Holanda, a crise econômica de 1988 fez com que a economia do país sofresse uma severa recessão. O escritório de arquitetura desses jovens faliu. Muitas pessoas sem teto ocupam seus lugares ilegalmente. Mas o governo diz que se eles tiverem as chaves, terão o direito de morar lá. Portanto, o banco não lhes aceitou uma hipoteca. A esposa de Cor está grávida e então, ele decidiu arriscar. Ele disse a seus irmãos que, agora a empresa faliu e eles não têm dinheiro. O banco não lhe deu uma hipoteca e eles também não têm trabalho. Se querem viver uma vida rica, eles têm que agir. Eles pretendiam sequestrar o homem mais rico da região, Fred Heineken, e oferecer um resgate de 35 milhões de florins. Mas como escapar do crime e distrair a investigação policial? Finalmente decidiram criar uma cena falsa, fazendo todos pensarem que grupo de crime é uma gangue profissional. Eles precisam ter armas especializadas e uma casa segura para manter os reféns. Isso significa que precisam de centenas de milhares de dólares. Se não, a polícia os encontrará rapidamente. Então, pensaram em outro plano. As sirenes do banco dispararam, mas ninguém ficou ferido. Neste momento, o principal plano começou. Eles se revezaram observando cada movimento de Fred. Eles compram rádios, algemas, armas e outros equipamentos. Martin tem um armazém vazio nos subúrbios. Então, reformaram o armazém para uma sala segura e à prova de som. Eles roubaram outra van de carga para disfarçar. À noite, decidiram agir. O motorista de Fred também foi preso. Fred estava trancado no quarto. Depois, eles queimaram as roupas deles para eliminar as evidências. Agora, enviaram uma carta pedindo dinheiro para a família de Fred. Mas Cor descobriu que a carta foi aberta e um dos deles deixou impressões digitais nela. Por isso, eles destruíram o escritório de contabilidade para reimprimir outra carta. Depois de deixar o relógio e carta na caixa de correio de Fred, eles foram ao bar para observar a situação e criar um álibi. No dia seguinte, a notícia de que Fred foi sequestrado foi publicada no jornal. A mídia disse que o número de membros do grupo criminoso é desconhecido. Parecem um grupo criminoso profissional perigoso. Talvez seja uma gangue estrangeira, mas a polícia mantém silêncio. Embora Fred tenha sido sequestrado, permanece calmo. Na mente dele, isso é uma transação. Fred disse que queria ouvir música clássica, ler livros e comer asas de frango. Eles atenderam a todas as demandas porque eles só precisavam de dinheiro. Eles até se preocupam se o refém ficar doente. Mas a família de Fred ainda não entregou o dinheiro. Fred percebeu que esses sequestradores eram novatos. Por isso, ele planejou para usar cada pessoa. 2 semanas se passaram, mas não receberam nenhuma notícia. Ficaram se preocupando, porque se o tempo dura, a polícia encontra pistas facilmente. Um deles queria deixar. Eles escreveram na chantagem que o método de contato era por meio dos jornais. Se eles não derem dinheiro a tempo, vão matar o refém. Mas a família do Fred não seguiu. Os bandidos relataram a situação de Fred. Fred estava com raiva e queria papel e caneta para escrever para a empresa. Ele prometeu que vai dar os dinheiro e garantir sua segurança. Mas Willen não aceitou, porque as regras da transação foram muito claras na carta. Cor ficou furioso e tirou uma faca. Se Willen tiver coragem, mate o motorista para avisar eles. Willen pegou a faca e caminhou em direção ao refém. Outros aconselharam Cor que não deve fazer assim. Cor se arrependeu e imediatamente encontrou Willen. Willen não estava no quarto do motorista, ele foi ao quarto de Fred. Felizmente, Cor o parou com sucesso. Depois de se acalmar, Willen também ficou extremamente assustado. Se ele matasse, as consequências seriam graves. Então, Cor disse que devem se divertir para diminuir o estresse. Ele vai ficar aqui sozinho. Até agora, a polícia ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista. Neste momento, Fred incitou Cor. Tem 2 maneiras para enriquecer. Uma é ter muito dinheiro, a outra é ter muitos amigos, mas é impossível usar as 2 maneiras. Na manhã seguinte, Cor recebeu a informação do resgate. Ele chamou seus cúmplices. Prenderam o motorista que leu o conteúdo no papel e o enviou para a casa de Fred. Eles exigiram que uma pessoa dirigisse o carro laranja até a estação central de ônibus. No armário número 9, existe a próxima solicitação.
O motorista é o polícia. Ele sempre informou a informação para a sede. Ele chegou em pelo menos 5 locais diferentes pela manhã. À noite, ele seguiu as últimas instruções para um estacionamento deserto. Ele colocou o dinheiro num carro amarelo e um rádio sem fio estava dentro. No meio da noite, foi a uma ponte em um subúrbio, e parou na barricada que os ladrões prepararam. Ele despejou o dinheiro no lado direito da ponte. Quando a polícia saiu, eles levaram 6 sacos de dinheiro a um terreno baldio e os enterraram. Infelizmente, foram seguidos por um carro da polícia. Eles tentaram fugir. Ficaram irritados com Fred. Eles trazem o dinheiro para o estaleiro. Eles deixaram um saco de dinheiro e voltarão para pegá-lo quando as coisas melhorarem. Mas Marty não concordou porque o armazém ainda tinha seu nome. Fred tem que morrer, mas a polícia recebeu uma informação anônima. Um deles foi preso. Neste ponto, Cor, Willem e Franz planejam fugir para o exterior. No caminho, Willem e Franz discutiram. Cor queria os parar, mas falhou. No final, Franz foi embora sozinho. No terceiro dia, já foi preso. Quando chegou à fronteira, Cor queria ligar para sua esposa, mas Willem o parou. Willem avisa Cor, se ele fizer este telefonema, sigam seus caminhos. Depois de receber o resgate, o que eles estavam pensando? Poucos dias depois, Cor e Willem foram para a casa do amigo de Willem para se esconder. Ouviram que Jean confessou. A solidão e o medo fizeram Cor se lembrar de sua esposa, mas agora não pode voltar para casa. Mas finalmente decidiu ligar para sua família. A irmã de Cor atendeu o telefone. Cor disse a ela para dizer para sua esposa usar telefone público para contato. No dia seguinte, recebeu um telefonema de sua esposa. A esposa disse que foi seguida pela polícia. Mesmo que ela comprasse apenas um pão, a polícia iria verificar se era dinheiro roubado. Cor se sentiu extremamente desconfortável em seu coração. Ele prometeu que, depois que ela desse à luz, ele definitivamente voltaria. Willem o aconselhou a sair daqui rapidamente, porque a polícia deve ter encontrado o número do telefone ontem à noite. Quando eles tinham acabado de sair de casa, uma equipe de polícia o cerca. Willem queria lutar com eles, mas Cor disse que eles ainda são jovens. Se foram presos, quando foram libertados ainda podem viver bem. Eles ainda estão escondendo um monte de dinheiro, e a polícia não vai conseguir encontrar. Willem concordou com Cor. Finalmente, todos os 5 foram presos. Segundo pesquisas, pessoas anônimas enviaram cartas para denunciá-los, mas a polícia nunca revelou quem são eles e o conteúdo da denúncia. Depois, 2 deles foram condenados a 12 e 8 anos de prisão. Outra pessoa fugiu de um hospital psiquiátrico. 10 anos depois foi preso e cumpriu pena. Cor e Willem foram ambos condenados a 11 anos de prisão. Fred, depois de ser sequestrado, fundou a empresa de segurança privada. Depois de ser libertado, Cor cometeu crimes e se tornou o padrinho da Holanda. Em 2003, ele foi morto por um assassino desconhecido, e ninguém encontrou o dinheiro naquele ano. Na época, era uma grande quantia de dinheiro. O enredo é baseado numa história real, então ainda existem muitos segredos não resolvidos. Eu adivinhei que um deles foi subornado por Fred. Ele então informou secretamente a polícia para obter uma redução da pena e muito dinheiro. Você escolherá dinheiro ou amigo? O filme terminou aqui, até a próxima.